Os anjos mais misteriosos da Bíblia. Os Ofanim. No Antigo Testamento, os anjos são mencionados 108 vezes. O livro do Gênesis relata casos de anjos intervindo na vida de Abraão e Jacó. No livro do Êxodo, Moisés também encontrou anjos durante a peregrinação no deserto. No total, a palavra anjos ou anjo aparece no livro da lei e nos escritos de Moisés 32 vezes. Os anjos de Deus são apresentados a nós nas Escrituras como as hostes do céu. Anjos são seres reais. Eles não são figuras míticas ou opiniões. Eles são personalidades espirituais que têm um impacto físico. Assim como o mundo demoníaco, o mundo angélico também está oculto. Podemos não ser capazes de tocá-los, no entanto, os anjos tocam as pessoas. Você não pode lidar com eles, mas eles podem destruir reis. Isso nos leva aos anjos mais misteriosos da Bíblia. Os Ofanim. O que são os Ofanim? O termo Ofanim no hebraico antigo refere-se a rodas. O singular é Ofan. Claro, as rodas são citadas várias vezes no Antigo Testamento e o Ofanim pode se referir a rodas normais em uma carroça ou carruagem, mas de particular interesse são as rodas no trono de Deus, mencionado na visão de Ezequiel. Quem foi Ezequiel? Quem era esse profeta que teve essa visão? Profeta Ezequiel. O nome Ezequiel significa eu, Deus é forte ou Deus fortalece, ou pode eu, Deus, fortalecer. Este profeta viveu durante um dos momentos mais difíceis da história de Judá, ou seja, o exílio babilônico, e isso pode indicar o motivo de seu nome. Durante a conquista de Nabucodonosor em 597 AC, ele foi um dos 10.000 prisioneiros capturados em Jerusalém e provavelmente profetizou na Babilônia aos exilados nos assentamentos de Tel Abib no rio Chabur. O ministério de Ezequiel era absolutamente necessário para os exilados. Para aqueles que acreditaram e deram ouvidos às suas palavras, havia vida. Mas para os outros, julgamento certo. O ministério de Ezequiel mostrou que Deus ainda estava se comunicando com eles, mesmo em tempos de julgamento severo. Mesmo que fossem punidos, eles não foram abandonados. Jeremias pregou a mensagem de Deus em Jerusalém enquanto outra voz a pregou aos exilados na Babilônia para que fossem informados sobre os planos de Deus. Ambas as vozes eram igualmente fortes. Ezequiel vê os Ofanim. Ezequiel estava no exílio quando Deus lhe apareceu. Deus usou esse encontro para iniciar o ministério de Ezequiel como profeta, mostrando-lhe uma visão surpreendente. É difícil definir os Ofanim retratados na visão de Ezequiel sem considerar a totalidade da revelação. Deus escolhe abrir os céus diante dos olhos temporais de Ezequiel. A descrição da visão inaugural de Ezequiel é uma das passagens mais difíceis de traduzir em todo o Antigo Testamento. Ezequiel primeiro conta onde estava quando teve a visão. Ezequiel 1:1-4. Agora aconteceu no 13º ano no 5º dia do 4º mês, quando eu estava junto ao rio Chebar entre os exilados, os céus se abriram e tive visões de Deus. No 5º dia do mês no 5º ano do exílio do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, o sacerdote, filho de Buzi, na terra dos caldeus junto ao rio Quebar. E ali a mão do Senhor veio sobre ele. Enquanto eu olhava, eis que um vento forte vinha do norte, uma grande nuvem com fogo piscando intermitentemente e uma luz brilhante ao seu redor. E no meio dela, algo como metal brilhante no meio de um incêndio. Ele tentou colocar em palavras algo que não poderia ser explicado claramente. Ele usou símiles para descrevê-lo, comparando-o com outras coisas para ter uma ideia de como era. Lemos a frase, algo como metal brilhante no meio do fogo. Ezequiel percebe uma nuvem negra de raios e fogo se aproximando do norte. Dentro da nuvem existem 4 seres iluminados que brilham intensamente. Embora os seres tenham a aparência de humanos, eles não são humanos de forma alguma. Cada um possui 4 faces diferentes, uma face humana, uma face de leão, uma face de boi, e uma cara de águia.
O profeta não registra essas criaturas pelo nome em Ezequiel 1, onde começa o relato de sua visão. Mas no capítulo 10, eles são identificados como querubins. Ezequiel 1, 5-7. E dentro dele, havia figuras semelhantes a 4 seres viventes e esta era a sua aparência. Eles tinham forma humana. Cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas e seus pés eram como cascos de bezerro e brilhavam como bronze polido. O que Ezequiel viu era real, mas ele teve que descrevê-lo com termos familiares. Antes de testemunhar os Ofanim, Ezequiel viu criaturas que mais tarde identificaram essas criaturas como querubins. Os querubins são um grupo de seres celestiais criados por Deus. Eles são os primeiros da hierarquia angelical para aparecer na Bíblia, imediatamente após a queda de Adão e Eva da graça. Não sabemos a reação de Adão ao testemunhar aqueles gloriosos querubins pela primeira vez na história da humanidade. Talvez admiração, medo e admiração venham à mente. Em Êxodo 25, Moisés recebeu instruções específicas e detalhadas sobre como fazer vários móveis que seria usado no tabernáculo. A Arca da Aliança e o propiciatório onde Deus prometeu se encontrar e se comunicar com Moisés foram os primeiros a serem detalhados. O que Deus queria passar por cima ou por cima do propiciatório? Ele escolheu representações dos querubins em ouro. Que visão incrível deve ter sido! Os querubins, associados à própria presença de Deus. E aqui Ezequiel vê os querubins na presença de Deus. Eles constantemente glorificam a Deus. Embora os artistas tenham pintado querubins, o plural de querubins, como pequenas criaturas gordinhas de aparência angelical, a Bíblia os descreve como servindo ao trono de Deus e executando a sua vontade. Ezequiel 1 de agosto de 10. Sob suas asas em seus 4 lados havia mãos humanas. Quanto aos rostos e asas dos 4 deles, suas asas se tocaram, seus rostos não se viraram quando se moveram, cada um foi direto para a frente. Quanto à forma de seus rostos, cada um tinha um rosto humano. Todos os 4 tinham o rosto de um leão à direita, e o rosto de um touro à esquerda, e todos os 4 tinham o rosto de uma águia. Ezequiel notou que cada criatura viva tinha 4 faces. Um humano, possivelmente representando inteligência, um leão, representando a força, um boi, representando a servidão, e uma águia, representando a grandeza. Eles tinham asas e a vontade para ir onde quer que o Espírito fosse. O Senhor queria que Ezequiel entendesse que ele está em toda parte. Ezequiel pode ter estado em uma terra de cativeiro, mas não estava sozinho. Deus estava com ele. Como crentes em Deus, podemos encontrar conforto no fato de que Ele está sempre conosco, não importa onde estejamos ou quais desafios estamos enfrentando. A ideia de que Deus está presente em todos os lugares nos dá a paz de espírito sabendo que Ele está sempre conosco. Ezequiel 1 de novembro de 14. Tais eram seus rostos, suas asas estavam abertas acima. Cada um tinha 2 tocando outro ser, e 2 cobrindo seus corpos. E cada um foi direto. Onde quer que o Espírito estivesse prestes a ir, eles iriam sem se virar enquanto caminhavam. No meio dos seres viventes, havia algo que parecia brasas de fogo, como tochas movendo-se entre os seres viventes. O fogo era brilhante e relâmpagos brilhavam no fogo, e os seres vivos corriam de um lado para o outro como raios. A carruagem. Depois de ver os querubins, Ezequiel viu as rodas, como as rodas da carruagem. O melhor objeto para imaginar o que Ezequiel viu é um giroscópio. Ezequiel estava descrevendo algo que poderia se mover em qualquer direção sem precisar virar. Tenha em mente que Ezequiel estava descrevendo o indescritível. Ezequiel 1:15-21. Agora, enquanto eu olhava para os seres viventes, eis que havia uma roda no chão ao lado dos seres viventes para cada um dos 4. A aparência das rodas e seu acabamento eram como topázio brilhante. Todas as 4 tinham a mesma forma, sua aparência e acabamento são como se uma roda estivesse dentro de outra.
Sempre que eles se moviam em qualquer uma das 4 direções sem se virar enquanto se moviam. Quanto às bordas, elas eram altas e impressionantes e as bordas de todos os 4 estavam cobertas de olhos ao redor. Sempre que os seres viventes se moviam, as rodas se moviam com eles e sempre que os seres viventes subiam da terra, as rodas também subiram. Onde quer que o espírito estivesse para ir, eles iriam naquela direção e as rodas subiram exatamente como fizeram, pois o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sempre que aqueles iam, eles iam. E sempre que aqueles paravam, eles paravam. E sempre que aqueles se levantaram da terra, as rodas subiram exatamente como eles fizeram, pois os espíritos do ser vivente estavam nas rodas. Ezequiel continuou a descrever a interação constante entre as rodas e os querubins. Onde quer que os querubins fossem, as rodas iam. Ele relatou que o Espírito de Deus se manifestou em tudo isso estava acontecendo. Ezequiel também estava vendo a onisciência de Deus. Os múltiplos olhos que ele viu representavam a consciência completa de Deus. Ele vê e sabe tudo. Este grande livro começa com uma visão. Ezequiel recebe uma revelação de Deus de 4 figuras angelicais. Nessa visão, Deus chama o profeta para ser seu porta-voz e vigia para os exilados hebreus. Esta visão é a primeira de 4 no livro. Ezequiel descreve esta primeira visão em detalhes vívidos. Como todos os líderes eficazes, ele falava com a maior clareza possível. Um pastor disse uma vez: se está confuso no púlpito, está nebuloso no banco. Ezequiel forneceu a visão por meio de analogias, então aplicou essas visões. Ele comunicou uma imagem e, em seguida, compartilhou seu ponto de vista. Visões divinas sempre ajudam um líder e as pessoas se movem na direção certa. Uma visão divina também parece incluir esses componentes. O espírito das criaturas vivas estava nas rodas, de modo que as criaturas se moviam em qualquer direção que as rodas se movessem. Foi realmente uma visão incrível. As enormes rodas, as criaturas vivas. O fogo se desenrolando e os olhos nas bordas das rodas. Que quadro impressionante da providência de Deus, sempre em ação, desenhando intricadamente, nunca errado e nunca atrasado. O que Ezequiel viu ou descreveu nesta passagem é difícil para visualizar em sua totalidade. É presumivelmente uma imagem de uma carruagem magnífica com 4 rodas que está trazendo o trono de Deus. A cena dá a impressão de movimento contínuo e atividade, não apenas por parte dos próprios seres vivos, mas também por parte do trono de Deus. A sensação parece ser que as rodas e seu funcionamento poderiam se mover em qualquer direção, mas não havia nenhuma sensação de caos ou desordem em seus movimentos. Um comentarista popular da Bíblia declarou sobre isso: como um rolamento de esferas, eles podiam se mover em qualquer direção sem nenhum mecanismo de direção. Ezequiel 1:22-28. Ora, sobre as cabeças dos seres viventes, havia algo como uma expansão, como um incrível brilho de cristal, espalhados sobre suas cabeças. Sob a expansão, suas asas estavam esticadas retas, um em direção ao outro. Cada um também tinha 2 asas cobrindo seu corpo de um lado e do outro. E também ouvi o som de suas asas, como o som de muitas águas quando eles foram, como a voz do Todo-Poderoso, como o som de uma multidão, como o som de um acampamento do exército. Sempre que paravam, baixavam as asas e uma voz vinha de cima da vastidão que estava sobre suas cabeças. Sempre que paravam, baixavam as asas. Agora, acima da expansão que estava sobre suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, como lápis-lazuli na aparência, e sobre o que parecia um trono no alto havia uma figura com a aparência de um homem. Então notei pela aparência de sua cintura e para cima algo como metal brilhante que parecia fogo por toda parte dentro dele. E da aparência de sua cintura para baixo, vi algo como fogo e havia um esplendor ao seu redor. Como a aparência do arco-íris nas nuvens em um dia chuvoso, assim era a aparência do esplendor circundante. Tal era a aparência da semelhança, da glória do Senhor, e quando eu vi,
caí com o rosto em terra e ouvi uma voz falando. Finalmente, Ezequiel viu a câmara no céu e tentou descrever as imagens e os sons da criatura. Então ele notou um trono ocupado por alguém com aparência de homem. Ezequiel observou que a entidade sentada no trono parecia um humano, mas era mais parecido com chamas do que com matéria física. Imagine a glória e o esplendor que havia ali. Em seguida, Ezequiel viu um arco-íris ao redor do trono de Deus. Deus deu a Noé o arco-íris da promessa após o dilúvio. João viu o arco-íris antes da tempestade. Ezequiel testemunhou um arco-íris em meio à tempestade, que simbolizava a promessa da aliança de Deus e o poder divino. A mensagem transmitida é sobre o magnífico poder de Deus. Ele estava confortando Ezequiel, assegurando-lhe que ele está no controle e não há nada além de suas capacidades. O que a onipotência de Deus significa para nós? Nenhum problema ou dificuldade que estamos passando está além do poder de Deus para fazer algo a respeito. Podemos não ser capazes de lidar com isso, mas Deus pode. Não precisamos nos perguntar por que Ezequiel caiu. Ele foi exposto para a glória de Deus, a manifestação externa de sua presença divina. Quando alguém experimenta a magnificência e grandeza do Senhor, a única resposta natural é curvar-se em reverência. Durante os tempos difíceis do ministério de Ezequiel, Deus o lembrou de uma visão para tranquilizá-lo que ele ainda estava no controle de seu trono no céu. Apesar de estar longe de Jerusalém, ele sabia que Deus estava com ele. Da mesma forma, os crentes de hoje podem se sentir como se estivessem no exílio nesta era. No mundo de hoje, há um aumento da maldade e do comportamento imoral. Mesmo as pessoas que frequentam a igreja podem se recusar a aceitar os ensinamentos da Bíblia. No entanto, podemos nos consolar com a descrição de Ezequiel da magnificência de Deus. Podemos não ver a roda como ele viu, mas sabemos que Deus está conosco, não importa onde estejamos ou pelo que estamos passando. Ele sabe tudo e pode tudo. Mais do que isso, ele nos deu seu Espírito Santo para ser nosso ajudador. Devemos manter essas verdades em mente e permanecer firmes em nossa fé nele durante esses tempos desafiadores até o dia em que formos chamados para nos juntar a ele no céu. Pode ser desafiador visualizar o que Ezequiel viu ou expressou nesta passagem. A descrição de cheio de olhos foi como João descreveu os próprios querubins. Apocalipse 4:6. E diante do trono, havia algo como um mar de vidro, como cristal, e no centro e ao redor do trono, 4 seres viventes cheios de olhos na frente e atrás. O sentido é de excelente conhecimento e inteligência. As 4 rodas e seus mecanismos moveram-se em sintonia com os 4 querubins enquanto eles giravam. Eles estavam ligados entre si de tal forma que Ezequiel foi capaz de escrever: os espíritos das criaturas vivas estavam nas rodas. Ofanim também foram mencionados de forma semelhante em Ezequiel 10. Ezequiel deveria entender que a carruagem ou o trono da carruagem de Deus estava em movimento. A imagem parece bizarra para o leitor moderno. Mas é preciso lembrar que esta é uma experiência visionária. As características surrealistas podem sobrepujar o realismo. Nas passagens, o trono de Deus é colocado sobre rodas, Ofanim, e então empurrado por 4 anjos. Existem rodas dentro das rodas em ângulos cruzados com o efeito de que o trono pode se mover em qualquer direção sem ter que virar. O Ofanim tem sido um ponto de fascínio para muitos e mais tarde, os escritores apocalípticos judeus deram-lhes vida própria. As rodas foram eventualmente reconhecidas como um tipo separado de anjo conhecido como Ofanim. Por que alguns se referem aos Ofanim como anjos? Não há uma única menção dos Ofanim nas escrituras como criaturas angelicais, mas os escritores judeus apócrifos os marcaram como uma classe de anjos e os listaram em sua hierarquia de anjos, junto com os serafins e querubins, porque a semelhança de vida única do Ofanim, seu poder sobrenatural e sua proximidade com o trono de Deus, sem mencionar a multidão de olhos. Se os Ofanim são realmente seres angelicais ou apenas um mecanismo de poder divino de transporte multidimensional não importa.
O que importa é a função do Ofanim em mostrar a glória de Deus a Ezequiel e a todos os outros crentes que um dia leriam seu relato e ganham uma visão renovada da realeza de Deus. O que os Ofanim revelam sobre Deus? Tanto em aparência quanto em operação, os Ofanim que aparecem na visão de Ezequiel demonstram o domínio absoluto de Deus sobre todo o cosmos. As próprias rodas unidirecionais servem como um lembrete constante para nós de que o Deus a quem servimos é onipresente, o que significa que ele pode estar em todos os lugares e em todos os momentos. Assim como o Espírito de Deus guia os querubins, o mesmo Espírito habita nos Ofanins e os olhos que cobrem as rodas e os querubins simbolizam a onisciência de Deus. Ele está vendo tudo, sabendo tudo. Por que é importante para os cristãos saber sobre o reino sobrenatural? Efésios 6 de novembro de 12. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Em Efésios 6:12, lemos que nossa luta não é contra a carne. Deus deseja que os crentes estejam cientes do mundo além do que nossos olhos temporais podem ver para que nós, no grande poder do Senhor, possamos estar preparados para assumir qualquer esquema o inimigo tem reservado. O extremismo é predominante na sociedade de hoje. De um lado da escala, há crentes que minimizam as partes sobrenaturais de sua fé e insistir em manter uma visão de mundo naturalista, que é caracterizada por uma confiança exclusiva sobre as verdades dos ensinamentos doutrinários para a vida diária. No extremo oposto do espectro estão aquelas pessoas que estão tão preocupados com o reino espiritual por causa do fascínio que exerce sobre eles que eles são de pouca ajuda na terra. Devemos primeiro garantir que nossos olhos estejam abertos à realidade da situação. Quando um servo ficou apavorado com o inimigo ao redor. Em 2 Reis 6:16, o profeta diz ao jovem: "E não tenha medo. O mundo em que vivemos não pode ser considerado nosso lar. Existe um mundo que não podemos ver, no entanto, está repleto de conflitos sobre nossas próprias almas." Quando tomamos a decisão de investigar a Bíblia e buscar a perspectiva de Deus sobre o sobrenatural, damos um passo mais perto do estabelecimento do reino de Deus. Ezequiel claramente apresentou uma visão. E Deus consistentemente lhe forneceu visões incomuns que o levaram a falar de maneiras incomuns. Das mãos e rolos que descem do céu, as 4 abominações cometidas no templo, paravinhas, águias, leões, ossos secos e fogos, Ezequiel traficava imagens estranhas, mas memoráveis. Essas fotos muitas vezes vinham com uma interpretação divina e instruções sobre como ele era. Comunicar a palavra de Deus ao povo. Ezequiel seguiu de perto o axioma da liderança sobre a visão. Veja claramente, mostre-o de forma criativa e diga-o constantemente. Apesar da resposta do povo, Ezequiel permaneceu firme em suas convicções e valores fundamentais. Lemos a frase, "Filho do homem." Esta frase é usada para Ezequiel cerca de 90 vezes e enfatiza que ele é apenas um mensageiro do Divino Soberano do Universo, que planejou todos os eventos que aconteceriam, que não poderia ser impedido de ser realizado. Ezequiel era um comunicador habilidoso que encorajava as pessoas para ouvi-lo e se envolver com temas importantes. Ele era conhecido por sua criatividade, muitas vezes incorporando recursos visuais e performances dramáticas para transmitir sua mensagem. Ele obedeceu rapidamente às instruções do Senhor, mesmo quando muitas das ações simbólicas que Deus o chamou a representar parecia diferente ou embaraçoso. Seu ministério dinâmico conquistou o respeito, atenção e admiração dos anciãos de Judá. Apesar dos esforços de Ezequiel para lançar uma visão para sua geração, eles ouviram, mas se recusaram a agir de acordo com suas palavras, o que o deixou desapontado. Ele se esforçou muito para compartilhar sua mensagem, mas infelizmente ninguém agiu de acordo. De acordo com Deus, Ezequiel era um vigia convocado para alertar as pessoas sobre um perigo potencial se eles não se arrependeram.
Semelhante a um vigia que vê um exército se aproximando, ele aconselha o povo a se preparar ou enfrentar a destruição. Deus se descreve para Ezequiel como aquele que fornece as palavras certas. Deus é o diretor desse grande drama que Ezequiel representa. Ele é o autor do roteiro. Ezequiel deve ler para o povo, e ele é o autor que fecha a cortina quando a peça terminar. Um final na forma do exército invasor da Babilônia, quando é tarde demais para as pessoas descobrirem que a peça não é um mero ato. O propósito dos anjos. Em primeiro lugar, os anjos fazem a palavra de Deus acontecer. Os anjos são os anfitriões performáticos de Deus. Os anjos seguem a palavra de Deus para garantir que ela a produza. Na Bíblia, a frase "O Senhor dos Exércitos o fará" é usada frequentemente. Sempre que uma profecia notável é dada que não pode ser explicada humanamente. Os anjos de Deus têm licença para executar qualquer coisa que sai da boca de Deus. Os anjos são as tropas de ataque que lidam com os oponentes. Eles sempre obtêm a resposta e são vitoriosos após cada ato. Além disso, eles fazem o prazer de Deus. Salmos 103 e 20-21. Bendizei ao Senhor, vós os seus anjos excelentes em força, que cumpris a sua palavra atendendo à voz de sua palavra, bendizei ao Senhor todos vós, seus exércitos. Vocês, ministros dele, fazem a sua vontade. Os anjos estão comprometidos em obedecer ao mandamento de Deus, para que você possa enviá-los para cumprir tudo o que Deus ordenou a seu respeito. A palavra diz: "E diga aos que fazem o que é certo, que tudo irá bem com eles. Eles apreciarão os resultados das coisas boas que fizeram." Isaías 3:10. Além dos Ofanim, os anjos são de diferentes categorias. Em um sentido geral, provavelmente o maior grupo de anjos é o que poderíamos chamar de anjos regulares. Na maioria das vezes, quando os anjos são mencionados na Bíblia, são esses anjos não identificados que estão sendo referidos. Falar de anjos comuns parece uma contradição em termos, no entanto, como esses seres extraordinários criados poderiam ser considerados apenas algo rotineiro. No entanto, em certo sentido, essa designação é apropriada quando as contrastamos com as várias classes únicas ou ordens de anjos que a Bíblia menciona. Querubins. Os querubins são os primeiros da ordem angelical a aparecer nas Escrituras. Eles aparecem logo após a queda de Adão e Eva da graça. Serafim, um grupo diferente de anjos especificamente reconhecidos, são os serafins. Os serafins na língua hebraica significam os que queimam. Isaías 6 nos fala dos serafins. Miguel, outro nível angelical, arcanjo, a posição ocupada por apenas um anjo no registro das Escrituras. A palavra arco significa chefe, então este anjo é o mais proeminente de todos os santos anjos. O nome do arcanjo é Miguel. O significado de Michael é: quem é como Deus. Sempre que você ouve esse nome, você está ouvindo uma pergunta. Quem é como Deus? Gabriel. Outro anjo cujo nome é claramente dado nas Escrituras, além de Lúcifer, é Gabriel. Gabriel significa poderoso de Deus. Gabriel faz jus ao seu nome, pois ele realmente faz coisas poderosas. Gabriel serve a Deus mais como um mensageiro. Em várias instâncias no livro de Daniel, Gabriel parece dar grandes revelações sobre os eventos vindouros, particularmente relacionados ao reino de Deus. Qual é a relevância dos anjos? A próxima pergunta é: os anjos ainda são relevantes? Precisamos deles hoje como cristãos cheios da unção do Espírito Santo? Um vislumbre da vida de pessoas ilustres na Bíblia revela que todos eles experimentaram a comunhão angelical. Não há quase nenhuma pessoa de distinção nas Escrituras que não tinham prova física real de comunhão angelical. Deus disse: "Eu, o Senhor, não mudo, assim vós, descendentes de Jacó, não sois destruídos." Malaquias 3:6. Segue-se que o que ele fez ontem, ele também está fazendo hoje. Há muito em anexo para este tempo em que vivemos.
Os anjos são uma parte indispensável e essencial do pacote de Deus para os redimidos. A unção não pode substituir os serviços dos anjos. Jesus Cristo nasceu do Espírito Santo e ele tinha a unção do Espírito Santo e, no entanto, exigia os serviços de anjos. É ótimo pensar que Jesus acreditava em anjos e gostava do ministério deles, mesmo sendo filho do Deus Altíssimo. Até mesmo o Senhor Jesus Cristo precisou da ajuda dos anjos antes mesmo de seu nascimento. Um anjo anunciou sua chegada, quando o perigo apareceu por causa da notícia de seu nascimento, e o anjo falou a José para se mudar para o Egito com o menino Jesus, para que a Escritura se cumprisse. Embora os anjos sejam importantes espíritos ministradores, podemos limitar seu ministério em nossas vidas. A primeira é a cegueira espiritual. Quando se trata das questões de Deus, você deve acreditar antes de poder experimentá-lo. Tudo o que está escrito na palavra deve ser visto antes que possa ser possuído. Anjos, que são as hostes do céu, estão ao nosso redor. Não deixe que o diabo o engane sobre a presença dos anjos. Assim como o mundo demoníaco é invisível, o mundo angélico também é invisível. Devemos saber que os anjos pertencem a uma dimensão exclusivamente diferente da criação que mal podemos compreender. Nesse reino, as restrições são diferentes daquelas que Deus colocou nas nossas. Deus deu aos anjos maior conhecimento e mobilidade do que os humanos. A palavra de Deus nos permite saber que os anjos, como os homens, também foram criados por Deus. Isso implica que em algum momento nenhum anjo existiu, como visto em Colossenses 1:16. Os anjos de Deus realmente estão entre as coisas invisíveis de Deus, pois criou todas as coisas e para Ele. Hebreus 1:14 os chama de espíritos ministradores. Não são todos os anjos espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que herdarão a salvação? Hebreus 1:14. O império dos anjos é tão vasto quanto a criação de Deus. Se você acredita na Bíblia, você acreditará no ministério deles. Eles cobrem tanto o Antigo como o Novo Testamento, sendo mencionado direto ou indiretamente cerca de 300 vezes. Os estudiosos da Bíblia acreditam que os anjos podem ser contados potencialmente na casa dos milhões, porque Hebreus 12:22 fala de uma inumerável companhia de anjos. Quanto ao seu número, David descreveu 20.000 percorrendo os caminhos do céu das estrelas. Mesmo com sua visão limitada, ele observa de forma impressionante: as carruagens de Deus são o dobro de 10.000 milhares. Podemos ter certeza de que os anjos, incluindo os Ofanim, nunca chamam a atenção para si mesmos, mas atribuem a glória de Deus e pressionem sua mensagem sobre os ouvintes como a palavra de entrega e sustentação da mais alta ordem. Por mais gloriosos que sejam os seres celestiais angélicos, eles se tornam obscuros ao lado da glória indescritível residente em nosso Cordeiro Celestial, o Senhor da Glória, a quem todo o poder no céu e aqui na terra se curvam em santa adoração e adoração animada. Quais eram as rodas em Ezequiel 1? Ezequiel teve uma visão que retratava a natureza divina de Deus por meio de poderosas imagens de movimento e ação. Deus apareceu em um trono que parecia uma carruagem e sua glória sendo suprema e presente em todo o universo. Como tal, toda a revelação de Deus nesta visão a Ezequiel, os querubins, a carruagem, o espírito e as rodas, enfatizar sua unidade e coordenação. Embora a visão fosse aterrorizante, retrata a magnificência e o esplendor de Deus que apareceu diante de Ezequiel e dos israelitas durante o cativeiro babilônico. Isso os lembrou de sua santidade e poder como o Senhor de toda a criação. A mensagem era clara: embora seu povo estivesse no exílio e sua nação estivesse prestes a ser destruída, Deus ainda estava no trono e era capaz de lidar com todas as situações. A lição de hoje é que Deus, por meio de sua maravilhosa providência, está constantemente realizando seu próprio plano invisível nos assuntos de todas as nações. Seu plano é primorosamente projetado, sempre preciso e nunca atrasado. Romanos 8:28, New American Standard Bible. E sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Existem vários temas principais no livro de Ezequiel. A soberania de Deus. Deus controla a história. Não importa o que aconteça, seus planos não serão frustrados. Mesmo a obstinação de sua nação escolhida não estragará seus planos, que ele acabará por concretizar. A ideia expressa em Ezequiel 1 com a visão de Deus retratada como governando toda a criação é repetido várias vezes ao longo do livro. No entanto, essa visão é a primeira de 4 no livro. Ezequiel teve outras visões neste livro.